ídolos dele se encontram. Não sei se vai ser durante se já se viram. O certo, vai, Ari. Putin e Kim Jong-un juntos. Rússia dará apoio comercial e proteção à Coreia do Norte. Puxa vida, Socorro! Olha, Amadeu, o presidente russo, Vladimir Putin, desembarca a qualquer momento na Coreia do Norte. São 3 aviões presidenciais que estão indo em direção a Pyongyang e ninguém sabe em qual avião, em qual dos 3 aviões viaja o presidente russo. Essa é a segunda visita de Vladimir Putin à Coreia do Norte. A capital, Pyongyang, está preparada, são muitas fotos do presidente russo pelas ruas, são bandeiras da Rússia, tudo aí preparado para essa viagem. Antes de embarcar, o presidente russo, ele elogiou o que disse é um apoio firme da Coreia do Norte à Rússia na invasão da Ucrânia. Oficialmente, para o Kremlin, o governo da Rússia, disse que é uma viagem para reforçar parcerias em segurança, para reforçar a cooperação. Para o Ocidente, por exemplo, para os Estados Unidos, também para a vizinha Coreia do Sul, a viagem do Putin à Coreia do Norte tem apenas um objetivo: é comprar armas, comprar armamentos para usar na guerra da Ucrânia e em troca de alimentos e de apoio militar à Coreia do Norte. Os 2 países negam que exista esse acordo de armas, esse acordo de armamentos, eles negam, mas no último encontro eles prometeram fortalecer os laços militares. Esse último encontro foi em setembro do ano passado, quando Vladimir Putin e Kim Jong-un se encontraram na Rússia, em Vladivostok, que fica bem no leste da Rússia. O Kim Jong-un viajou de trem, como é característica dele, ele viajou de trem. Foi um encontro em setembro do ano passado. Agora, a visita do Putin, como eu falei, é a segunda visita. A primeira foi há 24 anos, foi do ano 2000, quando ele havia acabado de assumir a presidência da Rússia. E depois a Coreia do Norte, Vladimir Putin vai visitar o Vietnã. Amadeu. Bem, como trouxe a Socorro, em 2000, o Putin viajou à Coreia, está repetindo agora em 2024. Muito provavelmente em 2048, 24 anos para frente, os dois vão de novo repetir esse roteiro aí, Ari. É verdade. Já que eles são... Fala, Socorro. Kim Jong-un. Hã? A primeira visita em foi 2000, ao pai. o encontro foi com o pai do atual líder. Bom, Socorro, pensei que já era... que é o Kim... E o próximo vai ser com o filho do atual, Você né? sabe que o Kim Jong... Isso, Ari. Na Coreia, é dado como normal e certo que Kim Jong-un, o pai, Ari, Sim. tem o organismo perfeito, o intestino perfeito. Há controvérsias. Tá? Não, eu estou falando que os coreanos do norte acreditavam que o chefe maior, pai desse aí, Kim Jong-un, né, Socorro? Isso. Ele tinha o organismo perfeito, o intestino perfeito. São divindades, né, Quer Amadeu? dizer o seguinte, não, para ver assim, se eu vou ajudar, não fazia o número 2. Exato. Não Exatamente. fazia o número 2. Só pela boca, quando falava. Não! Vai, Ari. Não fornecia elementos para aqueles balões que são lançados na Coreia. Não, era dos súditos. As fezes dos balões eram dos súditos. Agora, eu acho que é um trio e essa dupla está desfalcada. Quem é o terceiro? Porque eu admiro 3 pessoas. Não. Vai, Apoliana. E a terceira está aqui do meu lado. Comenta, Apoliana. Vai, Apoliana. Vai lá, Apoliana. Amadeu, eu acho que eles, assim, acho que são 2 potências que, pelo menos militarmente, a gente, acho que não gostaria de ver atuando juntas, né? Então, assim, por mais que
a Rússia tenha esse apoio nas investidas contra a Ucrânia, esse apoio da Coreia do Norte. Então, realmente é muito complicado quando a gente está falando sobre o poderio bélico que a gente imagina que a Coreia tenha diante das exposições que eles fazem, diante dos desfiles militares que se fazem. Então, num mundo um tanto mais tenso como a gente está, com pelo menos dois conflitos aí em escalas gigantescas, que é essa própria relação da Rússia com a Ucrânia. A gente também tem uma situação lá em Gaza, ali no Oriente Médio. Então, não é muito bom que, belicamente, esse grupo esteja se unindo. Mas, nos acordos comerciais, eu acho que é importante para essas duas nações, acho que para a Rússia também chegar a esse nível de relação com a Coreia, porém, não é um bom presságio essa dupla junta, não. Mas que comércio com a Coreia do Norte? Tem... Inclusive, o Putin fala que vou fazer acordos culturais. Eu não entendo bem como é que foi. Vão contratar a atriz do senador Eduardo Girão para fazer apresentações lá em Pyongyang e em Moscou. Vamos ver a manchete 2 da Socorro, que trata do Biden. Com a Casa Branca está negando. A casa, toma, vai. Biden desorientado, avulso, perdido. Casa Branca diz que vídeos são montagens grosseiras. Grosseira, Socorro. Essa foi a explicação de ontem da Casa Branca. Diz que esses vídeos em que o presidente americano Joe Biden aparece congelar, aparece paralisado por alguns segundos, a Casa Branca diz que são falsificações baratas. Palavras da secretária de imprensa, a Karine Jean-Pierre. Por exemplo, esse vídeo que a gente está vendo aí, que aconteceu no G7, ela explicou que, na verdade, o Biden estava falando com os paraquedistas e que a Meloni não foi salvá-lo, a primeira-ministra da Itália. Isso foi na semana passada, durante o G7, que a gente mostrou aqui no Agora. Ela disse apenas, olha, presidente, vamos tirar foto, porque daqui a pouco você, ou o senhor, fala com os paraquedistas. Essa foi a explicação. Aquele outro vídeo do Biden na Casa Branca, ao lado da vice-presidente Kamala Harris, dançando, muita gente dançando, a secretária de imprensa americana disse que ele simplesmente não quis dançar. Ele estava apenas ouvindo a música. E ela disse mais, olha, não dançar não é problema mental e nem problema de saúde. E ela disse, se a gente observar mais, tem muita gente aí que também não está dançando, assim como o presidente americano. E o último vídeo que ela explicou foi a última, digamos, paralisação do presidente Biden, pelo menos pública, foi na semana passada, no último sábado, depois que ele chegou do G7, foi um evento para arrecadar fundos para o Partido Democrata, para a campanha dele, com a presença do ex-presidente Barack Obama, que o Biden também parece paralisar por alguns segundos. O Obama vai lá e resgata, é por aqui, presidente, ajudou o presidente a sair do palco, mas a Casa Branca disse que ele estava apenas ouvindo as pessoas, estava apenas saudando o público e que essa relação aí do Barack Obama é apenas uma longa amizade. E os dois caminharam juntos e esse é só sinônimo de uma longa e forte amizade, Amadeu. Primeiro, a gente realmente tem que ter cuidado com inteligência artificial, imagens montadas, deepfake, tudo isso a gente... Para não ser etarista também, né? A gente tem que ter cuidado. No caso do paraquedas, eu alertei aqui ontem, não foi? Verdade. Vocês lembram? Eu disse, não. E aí a Casa Branca está dizendo, e realmente faz sentido, porque havia outros paraquedistas que desceram antes, e o Trump, imagino, estava se dirigindo a eles, de outras nacionalidades, inclusive. No caso também da dança, não vejo muita coisa, porque... Eu posso defendê-lo? Pois não. Porque eu já fiz, né, gracejos com ele, mas etarista é uma coisa que eu não sou. Tá aí o presidente Lula, né? Sendo Lula 3, talvez a melhor gestão até agora, enfim, não tem nada disso. Então, vamos lá. No caso dos paraquedistas, tem um problema. Ele estava conversando com os paraquedistas, mas me disseram que os paraquedistas estavam do outro lado. Não, estava ali, né? Ari. Então ele estava conversando, rapaz. mas estava do outro lado. Olha ali, olha os dois ali, Ari. Olha, tá aí Pois é, ele aí vira, ele vai e vira, ó. Inclusive ele conversa, olha, ele vira e ele conversa sem abrir a boca. Não, olha, tá vendo, não, ele não tá olha, ele tá olhando. Então é a primeira conversa. Não, ele tá indo, pensamento, rapaz. talvez. Olha, ele tá indo, ó.
Olha, e acenando para eles, Ah, ele olha fez lá, um joinha. É, para verdade. eles. Agora, é os isso. outros 2 vídeos é muito fácil, gente. Todo mundo sabe que o Donald Trump é o cão e ele se infiltrou na plateia e disse: estátua! Brincadeira da estátua. Aí o Joe Biden pensou e ficou estátua, gente. É um vidro de biotônico Fontoura com emulsão Scott, batidazinho para tomar de manhã com um ovo cru, para ver se o homem ganha um pouquinho mais de força, porque, né, Mas, ele tá precisando de uma França. energia. Tá cansado. Valeu essa discussão da idade, é uma discussão que vai dominar essa eleição nos Estados Unidos, porque a diferença entre os dois é só de 3 anos. O Trump tem 77 anos e o Biden tem 80 anos de idade. Então, não muda muito a faixa etária, só que o Trump tem utilizado isso a seu favor, mas ele também já é um homem idoso, uma diferença bem pequena entre os dois. Mas a política estadunidense é uma política marcada por políticos com a idade mais avançada, porque se você verificar a configuração atual do Senado norte-americano, 71% dos senadores têm mais de 70 anos. Há, inclusive, uma senadora democrata que vai fazer 91 anos semana que vem. Então, é comum, é natural na política dos Estados Unidos, se discute colocar um limite ali de idade, mas eu acho, Amadeu, que não prospera. Vamos lá, com a manchete 3 da Socorro, a manchete também bem horrorosa no seu conteúdo, Ari. Família mais rica do Reino Unido vai ao banco dos réus por exploração e tráfico de seres humanos. Acusada de gastar mais com cachorro do que com funcionários. Socorro! É isso mesmo, é socorro mesmo, Amadeu, é socorro mesmo essa manchete, é terrível. Olha, é a família mais rica do Reino Unido, a família Hinduja. Eles têm uma fortuna avaliada em 47 bilhões de dólares. Isso em real dá mais de 250 bilhões de reais. Estão sendo julgados, Amadeu. São acusados de exploração e de tráfico de seres humanos. O julgamento começou ontem em Genebra, na Suíça, onde eles têm uma baita de uma mansão. Então, qual é a acusação? A família, são 4 membros da família. Eles recrutavam indianos para trabalhar na casa deles, trabalhar cuidando da casa e cuidando das crianças. A acusação é que eles confiscavam o passaporte dos funcionários que trabalhavam 18 horas por dia, 7 dias por semana, com férias sem remuneração e precisavam de autorização para deixar a casa. Tem uma funcionária que diz que só saiu 2 vezes durante um ano. E o salário era muito baixo, era apenas 7 francos suíços por hora. Isso na Suíça não é nada, deve dar para comprar talvez uma Coca-Cola. É muito pouco. Um dos procuradores mais famosos de Genebra, na Suíça, está no caso, é o Yves Bertosa. Ele comparou ontem, no primeiro dia, quanto a família gastou com um cachorro. Foi mais de 10 mil dólares durante um ano com o cachorro. Isso foi muito mais que a família gastou com um funcionário. Então, o procurador está pedindo prisão de 5 anos e meio, mais de 3 milhões de dólares de indenização para os funcionários e também que a família pague todos os custos do processo, que dá mais de 1 milhão de dólares. Os advogados da família, eles confirmaram o baixo salário, mas alegaram que os funcionários tinham acomodação gratuita e alimentação também, por isso que o salário era mais baixo. Quanto a essa longa jornada de 18 horas, os advogados também dizem que é preciso ver o contexto, porque às vezes, por exemplo, uma babá tinha que ficar vendo filme com uma criança, e para o advogado, ver filme não era trabalho, era diversão. Quanto a essa acusação de exploração, a família chegou recentemente a um acordo com os funcionários, e isso encerrou, teve um acordo. Só que o caso de tráfico de pessoas, de seres humanos, essa de confiscar passaporte, não deixar sair de casa, isso é um crime grave na Suíça, então segue o julgamento. Só para explicar aqui, o pai é o Prakash Hinduja, de 78 anos, a mulher dele, Kamal, o filho Ajay e a mulher Narata. E não é o primeiro caso
de bilionário que mora na Suíça, sendo acusado de não pagar funcionários ou de espancar funcionários. Já teve o filho do Gaddafi, em 2008, que foi acusado de espancar vários funcionários. Houve até aí um problema entre os dois países, Líbia e Suíça, e recentemente foram filipinos que eram funcionários de diplomatas suíços da ONU, que disseram que ficaram muito tempo sem receber nenhum salário. Amadeu. Canalhas, delinquentes, escória. Ari. Sabe de que eu lembrei? A Socorro há de lembrar, o Franci e a Poliana são mais jovens, talvez não lembrem. Leona Helmsley, a rainha da maldade, lembra, Socorro? A bilionária norte-americana de Nova York que foi condenada, tudo bem, ela foi condenada por não pagar impostos. É dela a célebre frase: só os pobres pagam impostos. E ela já morreu, né? Mas ela foi condenada e ela era chamada também de a rainha da maldade, porque ela maltratava os funcionários, ela pisoteava os funcionários e ela tratava a cadela dela, para quem ela deixou toda a fortuna, a Trouble, melhor que os funcionários, e foi condenada. Quer dizer, os muito ricos, eles terminam se tornando pessoas abjetas, eles perdem o contato com a realidade. Não é mais do que isso, eles perdem a humanidade. E eles perdem a humanidade. No caso da Leona, Isso mesmo, Amadeu. A Trouble, ela sempre dizia que gostava mais da cadela do que de qualquer ser humano que a rodeasse. Franci. Então é uma nova Leona Helmsley, versão masculina, né? Franci. Amadeu é um caso abjeto, grotesco e que infelizmente não é único. É algo que basta você ir em qualquer lugar do mundo para verificar que há pessoas, inclusive de famílias milionárias, bilionárias, que também tratam os seus funcionários em situações degradantes como essa. Tanto que o número de pessoas que trabalham, que estão em situação de trabalho análogo à escravidão, é um número ainda assustador no Brasil e em todo o mundo, e o tráfico e a exploração de pessoas ainda hoje é a terceira atividade ilegal mais lucrativa do mundo. Movimenta mais de 32 bilhões de dólares anualmente, então não é um caso isolado dessa família, é um problema em todo o mundo, Amadeu. E a Poliana Oliveira. E não precisa ser milionário para ter esse tipo de comportamento. Algumas pessoas que elas começam a ter uma vida um pouco melhor, ter condição de contratar uma auxiliar para as tarefas domésticas, ela já acaba tratando essa trabalhadora ou esse trabalhador lá de cima, né? Olhando de cima, querendo explorar. E essa história de que assistir filme não é trabalho, é absurdo demais. Se você está no ambiente de trabalho, é óbvio que é trabalho. Não é trabalho quando você está em casa, no seu horário de lazer. Desculpinha barata que patrão abusador gosta de usar. É isso, Socorro, obrigado. 250 bilhões de reais. É o patrimônio deles. Boa tarde, Amadeu. Eles têm esse patrimônio. Sem pagar